Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Pedro, se você ainda não me conhece, e hoje nós vamos tratar de mais um tema de biologia com foco no vestibular. Nas próximas semanas eu vou estar trazendo pelo menos um vídeo de biologia aqui no canal por semana. Então se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal para você estar acompanhando as próximas aulas de biologia. Se você tiver alguma sugestão também, deixa aqui nos comentários que eu posso estar fazendo o vídeo que você sugerir. Beleza, pessoal? Então bora lá. No vídeo de hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para o vestibular, que são cadeias e teias alimentares. Antes da gente falar de cadeias e teias alimentares, nós precisamos saber alguns conceitos muito importantes de ecologia, são os conceitos de relações alimentares. Nós teremos no ecossistema dois tipos de seres vivos. Nós temos os seres autótrofos e os seres heterótrofos. Os seres autótrofos, eles conseguem produzir a sua própria matéria orgânica. Esses seres pegam matéria inorgânica e conseguem transformar essa matéria inorgânica em matéria orgânica. Esses seres, os seres autótrofos, eles vão pegar uma parte dessa matéria orgânica para fazer a sua própria respiração, então eles vão obter energia com essa matéria orgânica, e parte dessa matéria orgânica também é muito importante para eles comporem os seus constituintes naturais, da sua estrutura física. Então eles vão utilizar essa matéria orgânica tanto para produção de energia, para manter as suas funções metabólicas, mas também para constituir as suas estruturas físicas. Já os seres heterótrofos, eles não conseguem produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Então, esses seres, eles precisam obter matéria orgânica dos seres autótrofos. Eles vão obter essa matéria orgânica de forma direta ou indireta. Na forma direta, eles vão estar consumindo esses seres. E na forma indireta, eles vão estar consumindo seres que consumiram os seres autótrofos. Quem seriam os seres autótrofos? Nós temos dois tipos de seres autótrofos: os que realizam fotossíntese e os que realizam quimiossíntese. Os seres que realizam fotossíntese, eles utilizam a energia solar, energia luminosa, para estar produzindo matéria orgânica. Então eles obtêm energia através da luz. Já os quimiosintetizantes, eles não utilizam a luz. Beleza, pessoal? Entre os seres que realizam a fotossíntese, nós temos três seres: as plantas, as algas e algumas bactérias, as cianobactérias. Já os seres quimiosintetizantes são as arqueias e as bactérias. E os seres heterótrofos? Os seres heterótrofos, eles são divididos em dois grupos também: os seres que ingerem seres vivos e os seres que vão obter a matéria orgânica através de matéria orgânica morta. Então nós temos seres heterótrofos que consomem matéria orgânica, que obtêm essa matéria orgânica de outros seres vivos que estão vivos. E nós teremos também, então, os seres que obtêm a matéria orgânica por matéria orgânica morta. Essa matéria orgânica morta que pode ser de seres que morreram ou mesmo de excrementos desses seres. Beleza, pessoal? Então, entre os seres que ingerem outros seres vivos, nós temos os carnívoros, que vão se alimentar de outros animais, os herbívoros, que vão se alimentar de algas e plantas, e os onívoros. Os onívoros, eles vão se alimentar tanto de animais quanto de plantas. Um ótimo exemplo é o ser humano. O ser humano, ele come outros animais, mas ele também se alimenta de plantas. E nós temos os parasitas, que vão estar se alimentando de outros animais, mas que vão estar trazendo um prejuízo para esse animal. Os parasitas, então, eles dependem de outros animais para sua nutrição. Já entre os seres vivos que se alimentam de matéria orgânica morta, nós temos três tipos de seres vivos: os detritívoros. Quem seriam os detritívoros? Os detritívoros são organismos que vão se alimentar de partículas de matéria orgânica morta. Essas partículas podem ser obtidas de excrementos, ou seja, de fezes, podem ser obtidas de folhas mortas ou mesmo de animais em decomposição. Então os detritivos, eles vão sempre se alimentar de partículas de matéria orgânica morta. Mas quem seriam os detritivos? Nós temos vários organismos que são detritivos. Um bom exemplo é a minhoca. Nós temos também as lagostas,
os camarões, nós temos alguns nematódios que também são detritívoros. Entre os necrófagos, nós temos os organismos que vão se alimentar de células e tecidos de animais mortos. Um ótimo exemplo entre os necrófagos é o urubu. Então o urubu ele vai se alimentar de células e tecidos de animais que morreram. Então essa é uma grande diferença entre os detritívoros e os necrófagos. Os necrófagos eles vão estar se alimentando de tecidos, células de seres vivos. Já os detritívoros, eles podem se alimentar sim de células desses seres vivos, mas eles vão estar se alimentando também de partículas de matéria orgânica que estão em excrementos e também podem se alimentar ali de folhas mortas. Beleza, pessoal? E os decompositores? Os decompositores são muito importantes. Os decompositores que vão se alimentar de seres que morreram. E por que eles são chamados de decompositores? Os decompositores, eles degradam a matéria orgânica. E quando eles degradam essa matéria orgânica, eles vão estar liberando matéria inorgânica no ambiente. Então os decompositores são muito importantes. Entre os decompositores, nós temos as bactérias e nós temos também os fungos. Então lembrem desses seres, pessoal, eles são muito importantes. Sempre que você pensar em decompositores, você tem que lembrar das bactérias e dos fungos. Beleza, pessoal? E lembrar que os decompositores, eles vão estar transformando a matéria orgânica, então eles vão degradar essa matéria orgânica em matéria inorgânica. O que seria matéria inorgânica? Ele pode produzir água, CO2 e também alguns nutrientes. Então, os fungos e bactérias vão estar liberando água, CO2 e nutrientes no ambiente. E essa matéria orgânica é essencial para os autótrofos, porque os autótrofos, como a gente viu, vão transformar a matéria inorgânica em matéria orgânica. Então, nós podemos dizer que esses seres, os decompositores, eles vão estar fazendo também uma reciclagem de matéria. Por que uma reciclagem? Porque eles pegam essa matéria orgânica, transformam em matéria orgânica, de forma que os autótrofos podem utilizar essa matéria inorgânica para produzir mais matéria orgânica. Beleza, pessoal? Então, pessoal, vocês entenderem essa distribuição, essa diferença entre seres vivos é extremamente importante para a gente estar entendendo as cadeias e teias alimentares. Mas o que seria uma cadeia alimentar? Uma cadeia alimentar nada mais é que uma sequência em que um indivíduo vai estar se alimentando de outro indivíduo. Mas vamos entender isso melhor, então. Aqui eu trouxe um exemplo de uma cadeia alimentar. Aqui eu trouxe uma cadeia alimentar típica da savana africana. Nós temos um capim, a zebra ela se alimenta desse capim e a zebra ela acaba sendo alimento para um leão. Então o leão se alimenta da zebra. E o leão, quando ele morre, assim como os outros indivíduos, a zebra e o capim, eles vão acabar sofrendo um processo de decomposição pelos fungos e bactérias que são decompositores. Então aqui a gente vê uma sequência, tá certo? Em que um ser vai se alimentando de outro. A zebra do capim, o leão da zebra e os fungos e bactérias obtendo matéria orgânica desses seres que morreram. Beleza, pessoal? E lembrar que os fungos e bactérias vão produzir matéria inorgânica que pode ser utilizada por esse capim para produzir mais matéria orgânica. E nessa cadeia alimentar, nós vamos ter níveis tróficos. O que seriam níveis tróficos? São níveis de nutrição. Então, níveis tróficos compõem uma cadeia alimentar. Aqui eu indiquei os níveis tróficos de cada um desses seres vivos. Vocês têm que saber que nós temos 3 níveis tróficos. O nível de produtor, o nível de consumidor e o nível de decompositor. O decompositor a gente já viu. São os fungos e bactérias que realizam essa decomposição, degradando matéria orgânica. Os produtores vão ser justamente os seres que produzem matéria orgânica. Por isso que eles recebem esse nome, essa classificação de produtor. Então nós temos que o capim, ele é um produtor, porque ele produz matéria orgânica. Então nós temos que os autótrofos são produtores. Beleza, pessoal? Já os consumidores, eles precisam consumir outros seres para estar obtendo essa matéria orgânica. Então nós temos que a zebra e o leão são consumidores. A zebra consome o capim, o leão consome a zebra.
E nós vamos ter diferença entre os consumidores. Nós podemos ter um consumidor primário, consumidor secundário, terciário e assim por diante. O que seria um consumidor primário? A gente vê aqui que a zebra é um consumidor primário. Por que primário? Porque se alimenta de um produtor. Então, o consumidor primário é um consumidor que se alimenta de um produtor. Já o consumidor secundário, aqui representado pelo leão, ele vai estar se alimentando de um consumidor primário, que aqui é a zebra. E um consumidor terciário se alimenta do consumidor secundário. Um consumidor quaternário vai se alimentar de quem? Consumidor terciário. Beleza, pessoal? Entendido isso daqui? Agora a gente vai ver o que é uma teia alimentar. Pessoal, agora a gente vai falar sobre as teias alimentares. O que seriam as teias alimentares? Dentro de um ecossistema, nós temos várias teias ou redes alimentares. As teias alimentares, elas possuem várias cadeias alimentares. Então, numa teia alimentar, nós possuímos várias cadeias alimentares que vão se entrelaçar, que vão se cruzar. Aqui eu coloquei um exemplo de uma teia alimentar para a gente entender melhor o que seria então uma teia alimentar. Então, nessa teia alimentar aqui a gente tem um produtor, que seria a árvore, que vai produzir matéria orgânica que vai ser utilizada por outros seres vivos e também, é claro, pela própria árvore. Então aqui nós temos um produtor, que é a árvore, certo? Alguns organismos vão se alimentar da árvore, como a gente diz. Aqui a gente vê o gafanhoto e o pulgão que se alimentam dessa árvore. Como o gafanhoto e o pulgão se alimentam de um produtor, que é a árvore, eles são classificados como consumidores primários. Então eles ocupam esse nível trófico, o nível trófico de consumidores primários. Outros organismos, por sua vez, vão se alimentar tanto do gafanhoto como do pulgão. Aqui nós vemos que dois organismos se alimentam do gafanhoto, o sapo e o louva-a-Deus. Como o gafanhoto é um consumidor primário, o sapo e o louva-a-Deus são consumidores secundários. Tá certo? Só que nós vemos aqui ainda que o sapo também se alimenta do louva-a-Deus. Então o sapo, por se alimentar do louva-a-Deus, ele também é um consumidor terciário. Então nós vemos aqui um conceito muito importante, que os animais, dependendo da cadeia alimentar que a gente está analisando, eles podem ocupar níveis tróficos diferentes. O sapo, nessa cadeia alimentar que ele se alimenta do gafanhoto, ele é um consumidor secundário. Já nessa cadeia alimentar que ele se alimenta do louva-a-Deus, ele é um consumidor terciário. Então nós vemos aqui o cruzamento das cadeias alimentares. Nós temos uma cadeia alimentar em que o gafanhoto se alimenta da árvore, o sapo se alimenta do gafanhoto, e quando o sapo morre, ele acaba sendo decomposto por bactérias e fungos. Beleza, pessoal? Mas nós temos também uma outra cadeia alimentar, que o gafanhoto se alimenta da árvore, o louva-a-Deus se alimenta do gafanhoto, e o sapo, ocupando o nível de consumidor terciário, vai se alimentar do louva-a-Deus, que é um consumidor secundário. E posteriormente, quando o sapo morre, as bactérias e fungos vão fazer a decomposição do sapo. Beleza, pessoal? Então nós temos aqui as bactérias e fungos ocupando o papel de decompositores. Então, novamente, pessoal, não se esqueçam, bactérias e fungos são decompositores. E nós temos também indivíduos que se alimentam do pulgão. Nós vemos aqui a joaninha se alimentando do pulgão. Como a joaninha se alimenta do pulgão, a joaninha é um consumidor secundário. E nós vemos que todos esses indivíduos, quando eles morrem, eles vão acabar servindo de alimento para bactérias e fungos, e essas bactérias e fungos vão realizar a decomposição. Elas vão degradar essa matéria orgânica obtida por esses indivíduos que morreram e vão produzir matéria inorgânica. Então nós vemos uma seta aqui da árvore, dos decompositores, do gafanhoto, louva-a-Deus, sapo, do pulgão e também da joaninha. Todos esses indivíduos, quando morrem, vão acabar passando por uma decomposição. A sua matéria orgânica vai ser degradada por bactérias e fungos. Mas as bactérias e fungos nem sempre vão estar ocupando esse nível trófico de decompositor. As bactérias e fungos podem ocupar também
o nível de consumidores. Aqui eu trouxe um exemplo de uma cadeia alimentar em que nós vemos um bolor se alimentando de plantas. Então, o bolor, nesse nível trófico, está ocupando o papel de um consumidor primário, porque ele se alimenta da planta, que é um produtor. Nessa cadeia alimentar, nós vemos um fato muito interessante. As saúvas, que são formigas, elas pegam parte de folhas de plantas e deixam ocorrer o desenvolvimento de bolores, de fungos nessas folhas. E posteriormente, as saúvas vão se alimentar dos bolores. As saúvas, então, nessa cadeia alimentar, ocupam um nível de consumidores secundários. Então, apesar das bactérias e fungos fazerem um papel muito importante de decompositores, elas podem ocupar outros níveis tróficos. Nós vimos também, por exemplo, as cianobactérias, que são bactérias que realizam fotossíntese e que essas bactérias vão estar ocupando, portanto, o nível de produtor, porque elas produzem matéria orgânica. Então, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo para vocês terem essa ideia que as bactérias e fungos nem sempre vão ser decompositores. Agora, pessoal, ficou muito mais fácil. Como a gente entendeu isso daqui, fica muito mais fácil a gente entender o que é uma teia alimentar. A teia alimentar que geralmente vai ser cobrada de vocês nos vestibulares. Agora a gente vai fazer um exercício para a gente entender melhor a teia alimentar. Beleza, pessoal? Então, pessoal, para acabar a aula, eu trouxe aqui um exercício para a gente entender melhor o que é uma teia alimentar. Então, no exercício, ele traz essa imagem, essa teia alimentar, e ele pergunta para a gente, dentre esses indivíduos, qual deles ocupa os níveis tróficos de consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Então, a gente vai ter que analisar aqui essa teia alimentar. Nós vemos aqui um produtor, o milho. Então, nós classificamos o milho como produtor, porque ele veio de uma planta. E nós temos aqui 3 organismos que vão se alimentar do milho. Nós temos a lesma, o pássaro e o rato. Por eles se alimentarem do milho, que é um produtor, eles serão, portanto, consumidores primários. Beleza, pessoal? Só que nós vemos aqui que o pássaro, além de se alimentar do milho, ele também se alimenta da lesma. Então, o pássaro também é um consumidor secundário. Nós vemos aqui a cobra. A cobra, ela vai se alimentar tanto do pássaro quanto do rato. Por ela se alimentar do pássaro, que é um consumidor primário, e também em outra cadeia ele é um consumidor secundário, a cobra vai ser um consumidor secundário e um terciário. Por quê? Porque a cobra se alimenta do pássaro, que é um consumidor primário, na cadeia em que ele se alimenta do milho, então consumidor secundário, mas ela também é um consumidor terciário, porque ela também se alimenta do pássaro, que é um consumidor secundário nessa cadeia, em que ele se alimenta da lesma, que é um consumidor primário. Beleza, pessoal? Mas a cobra, ela também se alimenta do rato. O rato, que é um consumidor primário. Então, nessa cadeia em que a cobra se alimenta do rato, ela é um consumidor secundário. Então, a cobra, ela ocupa os níveis de consumidor secundário e consumidor terciário nessas cadeias. Beleza, pessoal? E nós temos também o homem. O homem que vai se alimentar da cobra, do pássaro e do milho. O homem, por se alimentar do milho, ele é um consumidor primário, porque ele se alimenta do milho, que é um produtor. Ele se alimenta do pássaro, que é um consumidor primário e secundário. Então, o homem, por se alimentar do pássaro, que ocupa o nível de consumidor primário, ele também é um consumidor secundário. Mas também ele é um consumidor terciário, porque o pássaro também ocupa o nível de consumidor secundário. Além disso, o homem vai acabar sendo um consumidor quaternário. Por quê? Ele está se alimentando da cobra, que é um consumidor terciário. E ele também seria classificado como consumidor terciário por estar se alimentando da cobra, que é um consumidor secundário. Mas ele já era aqui um consumidor terciário por estar se alimentando do pássaro, que também é um consumidor secundário. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Então, pessoal, vocês não podem errar isso aqui no vestibular. É bem tranquilo, tá certo? Então, a resposta para esse exercício seria o homem, porque ele ocupa os níveis de consumidor primário, secundário e terciário, dependendo da cadeia que você analisa aqui.
Então é assim que o vestibular vai estar cobrando de vocês as teias alimentares. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal e se tiverem sugestões, deixem aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe aqui o like, que vai ajudar muito na divulgação do vídeo e também no nosso canal. É isso aí, pessoal. Até mais.